Oi, gente, tudo bem? Questão 930 é de física, vamos lá. Ó, a figura mostra uma placa fina de peso P, dobrada em ângulo reto aqui, e disposta sobre a esfera fixa de raio A. Então, tem essa barra aqui que foi dobrada, certo? Em duas partes iguais, né? Que aqui é 2A e aqui é 2A. Que aqui é o nosso raio, tudo bem? Vamos lá. O coeficiente de atrito mínimo entre os objetos para que a placa não escorregue é. Então, ele quer o seguinte: ele quer qual o mínimo coeficiente de atrito. Esse atrito está sendo gerado onde? Esse atrito está gerado nos pontos de contato entre a placa e a esfera. Tudo bem? Então, vamos lá. Ver qual é o mínimo coeficiente de atrito para que essa placa aqui ela não caia, não escorregue, não se mexa, certo? É isso que ele quer. Então, ele quer que a placa fique parada, tudo bem? Se a placa vai ficar parada, então ela tá o quê? Ela tá parada de forma que a somatória das forças dela, certo? Das forças que estão atuando sobre ela, seja igual a zero, porque ela tá em equilíbrio, tudo bem? Então vamos lá. Só que isso daí a gente tem que considerar dois aspectos, certo? A gente tem que considerar duas coisas. A primeira delas é o somatório dessas forças que poderiam estar movendo a placa tem que ser igual a zero para ela estar parada. E a segunda coisa é que a gente tem que considerar o torque. Por quê? Porque essa placa, assim como ela não pode estar se mexendo, certo? Para cá, enfim, ela também não pode estar deslizando, ela não pode estar girando, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tudo bem? A gente não quer que ela faça isso, a gente quer que ela fique parada. Então a gente vai dividir essa questão em duas partes. Na primeira, a gente vai considerar as forças, certo? Que estão atuando sobre ela. Na segunda, a gente vai falar um pouquinho sobre o torque. Tudo bem? Para quê? Porque o nosso objetivo é a gente descobrir o Mi, que é o nosso mínimo coeficiente de atrito para que essa placa não escorregue. Ou seja, se é o nosso mínimo coeficiente de atrito para que a placa não escorregue, então essa placa a gente vai considerar que ela está na iminência de escorregar, certo? Ela está em iminência de escorregar, mas ela não vai escorregar. Então a gente sabe que a força de atrito ela é igual ao quê? É igual a Mi vezes a normal. Tudo bem? Isso é importante. Agora vamos lá. Essas forças elas estão atuando aonde? Essas forças elas estão atuando no ponto de contato, como a gente havia falado, entre a placa e a esfera. Então a gente tem dois pontos de contato, esse aqui e esse aqui. Quais são as forças que estão atuando aqui? Aqui está atuando o atrito, ó, força de atrito que eu chamei de 1. Por quê? Porque esse atrito está contrário à tendência de deslizamento. E essa tendência de deslizamento é para cá. Então esse atrito vem para cá. Aí aqui, como tem esse contato, existe uma normal, tudo bem? E essa normal, ela tem, no sentido contrário aqui, tem o quê? Tem o peso. Esse peso, eu considerei que ele é o quê? Ele é metade do peso da placa, porque essa placa está dobrada em duas partes iguais, tudo bem? Então aqui ficou metade desse peso e aqui ficou outra metade desse peso, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Tem a normal por causa desse contato aqui, certo? Aqui a gente tem a força de atrito, certo? A força de atrito 2 para cima. Por quê? Porque a tendência de deslizamento dessa parte para baixo. E aqui para baixo a gente tem esse peso 2, tudo bem? E o somatório dessas forças, ele vai ter que ser igual a zero, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente tem em algumas considerações? A gente tem o seguinte, que a força de atrito 1, ela é igual a normal 2. Mas vamos lá, por quê? Porque a gente tem o seguinte, vê, a gente tem que, se o somatório das forças ele é igual a zero, isso significa que o somatório das forças na vertical e na horizontal é igual a zero. Então aqui, na nossa horizontal, no eixo X, ó, aqui, perdão, aqui é a vertical, aqui é a horizontal, certo? Aqui Y e aqui X. Nosso eixo horizontal X, quais são as forças que a gente tem? A gente tem nossa força de atrito, 1, e a outra força horizontal que a gente tem é a nossa normal, 2. E essas duas forças elas têm que ser iguais para que a resultante entre elas seja igual a zero. Elas são iguais, sejam os opostos, e por isso, certo? A resultante entre elas é igual a zero. Tudo bem? Porque o corpo não está se movimentando horizontalmente. Mesma coisa aqui no eixo Y, certo? Então, a força de atrito 2 mais a normal 1, por quê? Porque a normal 1 está apontando para cima, a força de atrito 2 está apontando para cima, no mesmo sentido. Então, elas se somam. É igual ao quê? Tem que ser igual às forças que estão apontando para baixo, que são quais? Os dois pesos, certo? O peso desse lado aqui e o peso desse lado aqui, que é P sobre 2, mais P sobre 2, vezes 2, dá o quê? Dá igual a P, tudo bem? Então, força de atrito 2 mais a normal 1 é igual a o peso, certo? Pronto. Agora a gente já tem o esqueminha das nossas forças. Vamos falar agora um pouquinho sobre o torque. Vamos lá. Então, o que é que acontece? A gente não quer que essa placa aqui, ela nem escorregue no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Tudo bem, como a gente já tinha falado.
Então, o que vai acontecer? A gente tem que considerar o seguinte. Primeiro, quais são as forças que estão atuando nesse torque? As forças que estão atuando são essas forças aqui, ó. É a força de atrito 1, a força de atrito 2 e o peso sobre 2. Por quê? Vamos lá. Porque essas forças são forças que elas estão fazendo um ângulo, certo? De 90 graus aqui, com o nosso eixo de rotação que eu estou considerando aqui. Tudo bem? Então, vê. A força de atrito 2, ela tem o braço dela, né? Pronto. A força de atrito 1, perdão, tem o braço dela. A força de atrito 2 também, ó, tá formando 90 graus, certo? E o peso sobre 2 está formando 90 graus também. Já o peso sobre 2 desse lado aqui, ele tá, o prolongamento dele, dessa direção, ela tá passando sobre o nosso eixo, sabe? Então, ele não tá gerando um torque. Nem o nosso normal 2, nem a nossa normal 1. Que é a mesma coisa, o prolongamento tá passando pelo eixo, certo? Enquanto aqui temos a nossa distância que está perpendicular. Tudo bem? A força de atrito 1, a força de atrito 2 e nosso peso sobre 2. Aqui. Então, vamos lá. Essas são as forças que estão atuando no torque. Aí, vamos falar agora sobre elas. O que acontece? Quais são as forças que estariam contribuindo para esse corpo ele girar no sentido horário, certo? Quais são as forças que estão contribuindo para isso? Seria a força de atrito 1 e a força de atrito 2. Tudo bem? Ó, sentido horário. Enquanto no sentido anti-horário, a gente tem atuando apenas o peso sobre 2, esse peso sobre 2 aqui. Então, horário mais anti-horário tem que ser igual a zero, né? Esse somatório tem que ser igual a zero. Então, força de atrito 1 mais força de atrito 2 é igual a peso sobre 2. Tudo bem? Pronto. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar para tentar, ao máximo, isolar o nosso Mi, para a gente conseguir fazer um esqueminha que a gente descubra o Mi. Tudo bem? Então, vamos lá. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai considerar é algumas relações, certo? Vê. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que força de atrito 1 é igual ao quê? É igual a Mi vezes a normal 1. A normal 1 aqui, ó. Então, força de atrito 1 é igual a Mi vezes a normal 1. Tudo bem? Essa é a nossa força de atrito 1. Só que a gente sabe também que a nossa força de atrito 1 é igual a normal 2, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Mi vezes 1, vezes N1, perdão, é igual a N2, que é igual a força de atrito 1. Só para a gente ter uma ideia dessa relação. Segunda relação que a gente vai considerar, vamos lá. Mi vezes N2 é o quê? É a força de atrito 2. A nossa força de atrito 2 é Mi vezes N2, certo? Isso, mais a nossa normal 1 é igual a o peso. A gente já tinha visto isso, certo? Só que o que é a nossa normal 1? A nossa normal 1, vamos lá. Se a gente tem que a nossa força de atrito 1, nossa força de atrito 1, certo? Vezes A é igual a normal 1. A normal 1 vezes o Mi. Então, o que é que acontece? Acontece que o nosso Mi ele é igual a força de atrito 1 sobre a normal 1, certo? Então, o que acontece aqui? Mi vezes a normal 2, que é a força de atrito 2, mais a força de atrito 1 sobre Mi, que é igual a normal 1, é igual a o peso. Eu estou apenas escrevendo de forma que a gente comece a isolar os nossos Mi, certo? A gente comece que os Mi comecem a aparecer. Tudo bem? Vamos lá. Agora, a gente tem o quê? A gente tem que considerar o seguinte, ver que quanto é Mi vezes N2? Mi vezes N2 é igual a Mi vezes a força de atrito 1. Por quê? Porque aqui a gente tinha descoberto que força de atrito 1 é igual a N2. Então, Mi vezes N2 é Mi vezes a força de atrito 1. Isso mais a força de atrito 1 sobre Mi, como a gente já tinha descoberto, é igual a P. Tudo bem? Pronto. Então, essa relação que a gente descobriu agora, só vendo as relações que a gente viu para o somatório das forças e também as relações que a gente viu em relação à fórmula da força de atrito. Certo? Tudo bem. Então, vamos lá agora. Agora, a gente vai ver o seguinte. A gente vai pegar e vai começar a aplicar essas questões, essas equações. Tudo bem? Vamos lá. A gente tinha visto a questão do torque, certo? E a gente sabe, então, que por causa disso, por causa desse somatório desses torques que tem que ser igual a zero, a gente tem que força de atrito 1 vezes A, que é o nosso raio, certo? Mais força de atrito 2 vezes A, que é o nosso raio, certo? Para dar o torque, é igual a quanto? É igual a o nosso peso sobre 2 vezes A, que é o nosso raio. Tudo bem? Pronto. Só que aí, como a gente tem A em todos os membros, a gente apenas vai cortar esse A. E aí fica que força de atrito 1 mais força de atrito 2 é igual a peso sobre
2, tudo bem? Vamos lá agora. Então, sabendo disso, a gente sabe, como a gente já tinha descoberto, que força de atrito 2 é igual a μ vezes a força de atrito 1, certo? A gente já descobriu isso aqui, tudo bem? E aí, agora, a gente vê o seguinte, isso aqui é igual a peso sobre 2. Só que ali, desse lado aqui, a gente já tinha descoberto quanto era o peso, certo? O peso era essa expressão aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente apenas vai substituir para diminuir as nossas variáveis, tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem que força de atrito 1 mais μ vezes a força de atrito 1 é igual a quanto? É igual a peso sobre 2. Quanto é peso? Peso é μ vezes força de atrito 1 mais força de atrito 1 sobre μ sobre 2. Tudo bem? Pronto. Só que aqui, vê, essa força de atrito 1 mais μ vezes a força de atrito 1, a gente pode só isolar a força de atrito 1, só para ficar mais fácil de visualizar, certo? Vezes 1 mais m. Tudo bem? Ó, força de atrito 1 vezes μ mais força de atrito 1 vezes 1, que dá essa expressão aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui fica força de atrito 1 vezes 1 mais m é igual a μ vezes força de atrito 1 mais força de atrito 1 sobre μ sobre 2. Tudo bem? Aí, vamos lá. O que acontece aqui agora? A gente passa esse 2 para cá, multiplicando. Tudo bem? Fica 2 vezes 1 mais m. Por quê? Porque a gente pegou aqui e o que a gente fez? Vê, se a gente tem a força de atrito 1 aqui, a força de atrito 1 aqui, força de atrito 1 aqui, força de atrito 1 aqui, a gente tem força de atrito 1 em todos os nossos membros, certo? Então, agora a gente só vai considerar aqui. Aqui fica 1, aqui fica μ vezes 1, aqui fica μ vezes 1, aqui fica 1 sobre μ sobre 2. Passo 2 para cá. 2 vezes 1 dá 2, mais μ é igual a μ sobre 1, certo? μ sobre 1 mais 1 sobre μ. 1 sobre μ. O que acontece aqui? Tira o MMC e fica μ. Esse lado μ dividido por 1, μ ao quadrado, dividido por μ, 1 quadrado mais 1, certo? Isso é igual a 2, mais, perdão, 2, aqui é 2 também, 2 mais 2 μ, certo? Pronto. Aí a gente só agora faz os nossos cálculos, nossas substituições, passa o μ para cá, fica 2μ ao quadrado mais 2μ é igual a μ ao quadrado mais 1, certo? Então fica μ ao quadrado mais 2μ, μ ao quadrado mais 2μ é igual a 1. Então fica μ ao quadrado mais 2μ menos 1. Essa expressão lá, aqui, tudo bem? Aí vamos ver agora. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Quanto é o nosso delta? O nosso delta é b ao quadrado, que é 4, menos 4ac, 4 vezes 1 vezes menos 1, que dá 8. Tudo bem? Então, μ é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 8 sobre 2. μ1 é igual a menos 2 mais 2 raiz de 2, porque raiz de 8 a gente simplifica para 2 raiz de 2, sobre 2 é igual a menos 1 mais raiz de 2, ou μ2 que fica menos 1 menos raiz de 2. Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito que tem aqui é raiz de 2 menos 1, que é o nosso μ. Então, é essa a questão. Espero que tenha ajudado e bons estudos.